Olá, meu querido aluno, minha querida aluna aqui da loja do Concurseiro, e você que ainda não me conhece, você que ainda não é meu aluno, lhe convido para fazer parte desse time campeão que está preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. São várias vagas, uma grande oportunidade para você, que eu tenho certeza que já começou seus estudos. Eu sou o professor Helder Coelho e hoje quero bater um papo, hoje quero dar uma dica imbatível relacionada a problemas ambientais. Lembra que problemas ambientais, ele consta sim no seu edital. Quando aparece já lá no primeiro momento do seu edital, população, estruturação socioespacial, múltiplas escalas, Paraná, Brasil e mundo, no qual vai aparecer população, meio ambiente e riscos ambientais. E esse tema é um tema que tem sido recorrente nas provas anteriores. Lembra que quando nós falamos de riscos ambientais, de meio ambiente, envolvendo diretamente a população, é porque nós estamos percebendo uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Hoje nós temos que conviver com uma série de problemas: aquecimento global, chuvas ácidas, ilhas de calor, desmatamentos, queimadas, poluição hídrica, poluição sonora, poluição atmosférica, e grande parte desses problemas ambientais que nós estamos vivendo acaba basicamente relacionado à ação antrópica. E quando nós falamos de ação antrópica, nós estamos falando da ação humana, nós estamos falando da ação do homem no meio ambiente, interferindo de uma maneira extremamente negativa. Então, os problemas ambientais que nós estamos vivendo hoje, eles acabam sendo muitas das vezes um reflexo direto de uma ação capitalista desordenada, de uma ideia cada vez maior de uma cobiça do capitalismo sobre os recursos naturais, de um consumo que gera como resultado a ideia da proliferação de resíduos sólidos, que geram aglomeração nas grandes cidades, gerando sérios problemas que nós temos que conviver hoje. Primeira ideia, se fala de meio ambiente aqui, quero lhe apresentar o quê? Logo, o conceito de meio ambiente. E o conceito de meio ambiente, que acaba sendo apresentado bem aqui, é logo por quem, Helder? Vou lhe apresentar logo o conceito da ONU, o conceito da Organização das Nações Unidas. Veja bem o que a ONU fala sobre meio ambiente. É o conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos e sociais, físicos, químicos, biológicos e sociais, que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. O meio ambiente é o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Assim, o meio ambiente é composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera. Também fazem parte do meio ambiente os recursos naturais, como a água, o ar e os fenômenos físicos do clima, como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo. Para as ciências jurídicas, o meio ambiente pode se dividir da melhor compreensão para a sua análise como: primeiro, meio ambiente, relação sociedade-natureza, relação de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais, relação da vegetação com a vegetação, dos biomas com a sociedade. Então eu tenho que olhar o meio ambiente como um conjunto de relações. É basicamente isso que a ONU está vendo, de relações sociais, econômicas, com os elementos da natureza. E do ponto de vista jurídico, nós temos que então entender que o meio ambiente pode ter uma classificação mais específica. Podemos pensar como, em meio ambiente natural, relacionando-se diretamente aos biomas, relacionando-se basicamente à vegetação brasileira. Se você pegar a Constituição, artigo 225, você vai ver então lá os biomas no Brasil: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Araucárias, Pradarias.
Então está relacionado ao meio ambiente natural, ao bioma. O meio ambiente artificial é o meio ambiente da cidade, é o meio ambiente urbano, é o meio ambiente construído mais especificamente pela ação humana. O meio ambiente cultural relaciona-se diretamente a quê? Ao patrimônio histórico, artístico, cultural. O meio ambiente cultural relaciona-se aos nossos padrões culturais, relaciona-se àquilo que é considerado material e imaterial que envolvem a nossa cultura. O meio ambiente do trabalho relaciona-se às atividades laborais, aos equipamentos de proteção individual, a muitas das vezes a atividades que podem trazer risco à saúde e também à preservação da vida. São especificações dentro de uma doutrina jurídica que também você tem que compreender um pouco. Então, eu posso pensar em meio ambiente natural, em meio ambiente artificial, em meio ambiente cultural e do trabalho. Natural, biomas, a vegetação. Artificial, as cidades, ao espaço urbano. O meio ambiente cultural, ao nosso patrimônio histórico, artístico, relacionado ao patrimônio material e imaterial. E o meio ambiente do trabalho, as atividades laborais. Bem tranquilo, bem tranquilo. Dessa forma, eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que conceituar meio ambiente. E eu vou conceituar de acordo com quem? Eu vou ter que conceituar, melhor dizendo, impacto ambiental. Se eu já conceituei meio ambiente, eu vou conceituar impacto ambiental. E o que é o impacto ambiental de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente? Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades que, direta ou indiretamente, as atividades humanas que afetaram o quê? A saúde, a segurança e o bem-estar da população. As atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias, a qualidade dos recursos ambientais. Veio na minha cabeça a situação de Brumadinho. Posso pensar isso como impacto ambiental? Sem sombra de dúvida você pode pensar. Porque a situação de Brumadinho que ocorreu em Minas Gerais é o impacto ambiental ligado a uma ação humana, afetando a saúde, a segurança e o bem-estar, afetando as atividades sociais e econômicas, trazendo problemas para a vegetação, trazendo problemas para as condições sanitárias e do meio ambiente e a própria qualidade dos recursos. Por isso que ali é um grande impacto ambiental que as empresas ou a própria empresa responsável vai ter que exatamente arcar com esse impacto que acabou sendo gerado. Perfeito. O que acontece? Por que avança os problemas ambientais? Eu tenho dois tipos de problemas ambientais, os antrópicos e os naturais. Os naturais são aqueles que fazem parte da dinâmica da própria natureza. Significa dizer o quê? Que até que se prove o contrário, um terremoto, maremoto, tsunami, eles fazem parte da dinâmica da natureza e podem gerar problemas ambientais. Os maiores problemas são o quê? Os antrópicos, aqueles causados pela ação humana. Nesse caso, o avanço desses problemas ambientais, eles estão intimamente relacionados à ação humana, que eu vou perceber que eles estão ligados a quê? A Revolução Industrial, começando lá na Inglaterra em 1750, 1850, a Segunda Revolução Industrial. Na medida que mais países se industrializam, maior acaba sendo a necessidade de usar recursos naturais, como ferro, o ouro, a casterita, níquel, cobre, manganês. Utiliza-se mais fontes de energia. Na medida que os países vão se industrializando, também eu vou necessitando e vai se gerando uma sociedade de consumo. E essa sociedade de consumo, ela mais do que nunca está cristalizada no processo de globalização. A globalização do capital hoje se materializa muito por essa sociedade de consumo que nós vivemos. Não podemos esquecer que em grande parte do mundo a urbanização ela tem
sido uma urbanização desordenada. Urbanização com periferias, com as baixadas, com as favelas, com problemas sanitários, com redução da vegetação. Não posso também esquecer que problemas ambientais podem estar relacionados ao crescimento populacional. Claro que, a meu ver, os problemas ambientais muito mais se ligam com o consumo do que propriamente do que com o crescimento. Mas o crescimento populacional pode sim gerar problemas, mas em uma ordem de escala o consumo é muito mais preocupante. E é claro que a ineficácia de políticas ligadas a uma educação ambiental. Todos esses fatores são fatores decisivos que acabam contribuindo muito para o avanço dos problemas ambientais. E quando eu penso em problemas ambientais, o que eu vou perceber logo? Um dos principais problemas ambientais. E o problema ambiental que eu quero lhe apresentar hoje, ele está intimamente relacionado ao aquecimento global. Primeira coisa que eu quero que você perceba bem aqui, vamos diferenciar. Efeito estufa não é a mesma coisa que aquecimento global. Leia com calma depois o texto. O que eu vou pensar? O efeito estufa é um processo natural, isto é, desenvolvido pela natureza ao longo de milhões de anos e consiste na presença dos chamados gases estufa na atmosfera terrestre, entre outros, das propriedades. A principal propriedade desses gases é de reter o calor, criando na superfície terrestre condições ideais de temperatura para a sobrevivência e para a manutenção da vida. Efeito estufa, processo natural, milhões de anos. Vamos reter calor em níveis em que a temperatura vai dar condições para a manutenção da vida. O que vem ser a ideia bem realmente diferente, que é o aquecimento global? É quando nós vamos ter um agravamento de gases lançados na atmosfera, de forma especial o dióxido e o monóxido de carbono, o metano e outros mais. O aquecimento global, agravamento da temperatura do efeito estufa, não é um processo natural. Segundo o relatório do IPCC, não deixa dúvidas quanto à ação do homem como responsável pelo aquecimento global, devido a ações de exploração dos recursos naturais, produção industrial e o consumo exagerado. Então, o aquecimento global, diferente de efeito estufa. Aquecimento global, ele está relacionado à ação humana, ele está relacionado à emissão de gases poluidores. Aí lembra do quê? Lembra daqueles efeitos, das consequências, mudanças climáticas, derretimento das calotas polares, possíveis inundações das faixas litorâneas, como consequência exatamente do aquecimento global. Esse aqui claro que eu escolhi o aquecimento global porque ele é considerado aí um dos principais problemas da humanidade atualmente. Perfeito? O que eu quero fazer? Quero lhe convidar agora para que você entre para esse time vencedor, que é o time aqui da loja do concurseiro, preparando já em vários lugares do Brasil na área de concursos de polícia militar, com uma aprovação em larga escala. Chegou a sua vez. Lhe convido para adquirir o nosso curso online por apenas R$ 250. Por apenas R$ 250, você vai adquirir um teste simulado, que é um produto diferenciado nosso, já que essa equipe de professores ela acaba fazendo questões muito próximas de como a organizadora faz. Além disso, a revisão final online, ali uma semana antes da sua prova, você vai rever basicamente aí todos os conteúdos, e a apostila em PDF, todo o material apostilado, tudo isso por apenas R$ 250. Eu não estou com essa grana, mas eu quero fazer o teste simulado e eu também quero participar da revisão online. Se você está com a grana curta, por apenas R$ 39, você vai então ficar com o teste simulado e revisão final online, que também são dois excelentes produtos. Ambos tenho certeza que vão lhe ajudar bastante.
Para maiores informações, acesse www.lojadoconcurseiro.com.br. Beleza? O que eu faço agora? Vou lhe mostrar agora como isso já foi cobrado. Já foi cobrado isso na prova? Como pode ser cobrado? Vamos ver então? Olha só comigo, ó. Aqui a instituição UFPR, Polícia Militar do Paraná, 2005. O fenômeno da natureza, de natureza climática, pode ser comparado a um automóvel ao ar livre, em que os raios solares ultrapassam os vidros fechados, mas o calor no seu interior não se dissipa. Denomina-se, penetram os raios solares, mas eu vou ter o que? A ideia dos vidros fechados, eles não vão conseguir sair, não vão conseguir se dissipar. Então é claro que eu estou fazendo, o texto fala de uma comparação com o quê? Vai fazer uma comparação com o famoso efeito estufa. Bem fácil, bem tranquilo, letra certa é a letra A. Por isso que eu escolhi falarmos logo do efeito estufa agora, tranquilo? Olha só, vamos para mais uma. Também de 2005, Polícia Militar do Paraná, organizadora UFPR. A Amazônia não se encontra fora da influência de empreendimentos voltados para a obtenção de lucro. Contudo, existem atividades que, por suas particularidades, geram pouco impactos ambientais e culturais, prestando-se assim para a manutenção, que é um dos mais ricos e frágeis ecossistemas do planeta. Olha só, falando do ecossistema, da biodiversidade, da fauna e da flora amazônica. Assinale a alternativa que apresenta uma atividade que não condiz com o conteúdo acima exposto. Qual é a atividade aqui que não vai estar relacionada como uma atividade que ajuda a manter o ecossistema amazônico em equilíbrio? Ou seja, você vai ter que apontar uma atividade que vai naturalmente acabar trazendo impactos ambientais para o bioma amazônico e que não ajuda a manutenção da floresta. O que então não ajuda? Criação de gado bovino seguindo do extensivo. Criação do gado bovino segundo o sistema extensivo. Manejo florestal para a retirada da madeira da mata. Exploração do látex das seringueiras. Aproveitamento das paisagens para fins de desenvolvimento do ecoturismo. Exploração de energia solar para a geração de eletricidade. Pensa comigo, 4 eles são importantes para a manutenção do ecossistema preservado. E uma alternativa, ela contribui para desmatamentos e queimadas para a ideia de destruição do ecossistema amazônico. Qual é esse que contribui? Tá bem fácil. Um dos grandes vilões ligados ao desmatamento na Amazônia é a pecuária. É esta pecuária no sistema extensivo, ou seja, é a pecuária ligada às grandes propriedades. O gado, a pecuária bovina, é um dos grandes vilões responsáveis pelos desmatamentos e também pelas queimadas na Amazônia. Manutenção, manejo de floresta, isso é legal. Látex, eu não desmato para extrair o látex, é um extrativismo vegetal. Aproveitamento para o ecoturismo preserva, e energia solar também não tem nenhum problema. Traz problema a criação do gado de forma extensiva, o gado criado solto, o que vai gerar, o que tem como, acaba gerando como a necessidade de retirar a vegetação do lugar para formar pastagem, o que contribui para desmatamento e queimadas. Letra certa, letra A. Tranquilo? Bem tranquilo, com certeza. Vamos para mais uma, fala assim, ó. Dentre os domínios vegetacionais brasileiros, aquele que ainda detém o maior percentual preservado de sua cobertura
Cobertura vegetal original é o domínio que corresponde. Qual é o bioma, qual é o domínio vegetacional brasileiro, que é o mais preservado? Ele está de 75% a 80% ainda preservado. Floresta amazônica, caatinga, mata das araucárias, floresta atlântica ou o cerrado. O mais preservado é a floresta amazônica. Muito bem, é o mais preservado de 75% a 80% da floresta amazônica ainda preservada. Apesar de que nos últimos anos a velocidade de destruição tem avançado, mas mesmo assim é o mais preservado. Perfeito? Muito bem, o que eu faço agora? A quarta questão diz assim: observe a ilustração. Quando ocorre uma elevação de índices térmicos no ar, no centro das grandes aglomerações urbanas, provocado, entre outros fatores, pela concentração do concreto e asfalto, esse fenômeno é conhecido como, olha só bem aqui comigo, a elevação da cidade. Eu tenho uma vegetação, aí a temperatura vai seguindo numa média e depois, ela vai e aumenta, né? Ela vai e passa a elevar a temperatura nas áreas de prédios, na área onde a vegetação está mais reduzida, na área que tem asfalto. Isto aqui, é claro que eu estou falando do que? Quando a temperatura aumenta no miolo específico de uma área urbana, nós estamos falando de uma ilha de calor. Letra certa é a letra E de elefante. Bem fácil? Bem fácil. O que eu faço agora? Quero lhe dizer, 30% de desconto em qualquer curso online da loja. Não esqueça, fique em casa. É justamente a nossa campanha para você continuar aí estudando. Beleza? O que eu faço? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!